Olá, meus amigos. Estamos recebendo hoje aqui numa entrevista muito legal o Alemão, que já foi conselheiro tutelar do Itaim Paulista, empreendedor, líder comunitário, um dos articuladores políticos mais respeitados aqui na região do Itaim e na nossa Zona Leste. Seja bem-vindo aqui, Alemão. Divaldo, obrigado. Agradeço demais aí o espaço, a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, da minha vida. Como a gente estava nos conversando nos bastidores, eu também tenho um podcast. É a primeira vez que eu sento numa mesa para ser entrevistado. O meu grupo, as pessoas que me ajudam, me apoiam, sempre falam: Alemão, você tem que contar a sua história, né? E aqui estou hoje. Agradeço essa oportunidade. E vai ser uma história muito boa, porque eu já conheço um pouco dela e sei que você tem muita coisa para passar aqui para os nossos seguidores. Sim, espero que sim. Alemão, eu queria começar batendo um papo com você. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida, né? Desde a sua infância até os dias em que você veio parar aqui no Itaim Paulista, dentro do Jardim das Oliveiras, Isso. dentro da favela do Tijuco Preto, né? Onde Isso. você chegou a morar. Isso mesmo. No começo da sua vida, né? Como é o podcast, a gente sabe que não é nada planejado, então eu vou falando alguns pontos. Se fugir, depois eu volto, porque é uma história muito grande, né? Eu venho para cá, pro Itaim Paulista, em 86, com 7 anos, junto com a minha mãe e mais 2 irmãos, né? Que minha mãe se divorciou do meu pai em 86, morava em Jacareí, e nós viemos para cá. E aí, com as dificuldades, não sei a época da moeda, se era cruzeiro ou cruzado, acho que foi 500, o valor eu lembro, 500, mas não sei se era cruzeiro ou cruzado. Minha mãe comprou uma casinha ali no Tijuco Preto, beirando o córrego, pagou 500 cruzeiros, ou cruzados, né, em 86. Sim. E lá eu passei boa parte da minha infância, né, da minha infância e da minha adolescência, junto com meus 2 irmãos e minha mãe. A minha mãe é uma mulher que, como muitas mães da periferia, esses dias eu estava falando para ela, falei: mãe, a senhora não tem noção na onde eu vou, o que eu falo da senhora. Que às vezes a mãe fala da gente: você não vem aqui, não toma um café comigo. Eu falei: mãe, você não tem noção o quanto que eu idolatro a senhora por aí. Porque é uma mulher guerreira, criou eu e meus 2 irmãos, né, sozinha, sem apoio do meu pai, sem apoio das instituições, dos programas de transferência de renda que hoje tem, né? Sim. Que é Bolsa Família, sim, Bolsa Cidadã, auxílio isso, auxílio aquilo. Então ela não tinha esse apoio. Então ela criou ela mesma, né, sozinha. Sim. E uma mulher com pouca instrução escolar, né? Ela sempre quer nos ajudar lá na relação dos comércios, daí ela até fica chateada: ai, mas eu não sei. Eu falei: mãe, só de senhora estar aqui pra gente já é um presente, já tá bom demais, né? Só tá bem, tá com saúde, tem os netinhos da senhora, né? Então, isso aí foi uma parte aí da minha infância ali no Tijuco Preto, né? Sim, legal. Tijuco Preto é uma comunidade que nós sabemos que são 2 lados: Tijuco Jardim das Oliveiras e Tijuco Camargo, né? Uhum. E aí nós temos lá na ponta, lá em cima, nós temos o Jagatá. Então nós falamos que é uma comunidade com 3 comunidades juntas, né? Dentro de uma só, né? É verdade. Na hora que você fala assim: você é líder de qual comunidade? Tijuco Preto lá do Camargo ou do Oliveira? Ou do Jagatá? Fala: não, a gente está ali para atender toda a comunidade num todo, né? Recebo bastante hoje com a questão dos projetos sociais, recebemos bastante doações, pedidos também. A minha rede social a sua rede social é de notícia, que eu percebo que você recebe muita coisa de notícia e você está de parabéns. Sim. Isso significa que o Itaim Mil Grau e o Itaim o Acontece na Leste são programas respeitados, então as pessoas têm um crédito ali de encaminhar para você. Mesma coisa nas minhas redes sociais, eu recebo muita, Divaldo, pela trajetória que eu passei no Conselho. Uhum. Eu recebo muitos denúncias, muitos pedidos de ajuda no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, que eu deixei um WhatsApp só para concentrar isso, esse tipo de informação, porque recebo muito, mesmo fora do Conselho hoje, ainda continuo recebendo demandas de denúncia de maus tratos de criança, de abandono, de violência, e aí eu vou concentrando, vou encaminhando para uns amigos parceiros que você sai do serviço, mas se você teve uma boa relação, um bom trabalho, você tem as portas abertas, né? É verdade, né? É isso mesmo. Eu fico pensando aqui, quando você estava falando que morou do lado do córrego, isso. Você deve ter passado por uma daquelas enchentes que causam uma verdadeira tragédia, causava, né? Verdadeiras tragédias ali no Tijuco Preto. E agora, certamente, onde era a sua casa, deve estar com o córrego canalizado lá, né? O Divaldo, é boa essa sua pergunta, mas eu quero responder ela um pouquinho mais para frente, se você me permitir. Sim. Seu
você é o anfitrião, você é o dono aqui do podcast, com todo respeito. Eu quero responder um pouquinho mais à frente. Tá, perfeito. Porque quando eu morei em 86 lá, não havia essas enchentes. Mas depois a gente entra nessa pauta, se você me permitir. Então, eu vou deixar registrado aqui para repetir essa pergunta por favor, no final do programa. Eu vou lembrar dela, Eu queria falar com você sobre a sua história no Conselho Tutelar, que foi onde você mais se destacou, né? Assim, o alemão, eu vejo dessa forma, o alemão era um antes do Conselho e se tornou outro depois, né? Porque a vida é muito difícil para um conselheiro tutelar. Falta estrutura, falta apoio, né? Por mais que a prefeitura e a prefeitura tenham dado um certo respaldo para os conselheiros, mas é uma demanda muito grande e crescente, né? Porque está crescendo a violência doméstica, crescendo abandono de menores, né? Enfim, e é onde os conselheiros atuam. Na sua opinião, você me diria, com toda sinceridade, que a proposta do Conselho atende à necessidade real da população ou ainda precisa avançar muito para que o Conselho realmente seja um órgão combativo e capaz de executar as funções, né, para as quais ele foi criado? Divaldo, eu não posso, na hora que você entra no Conselho Tutelar, eu não posso deixar de agradecer. São 3 pessoas aí, toda a população do Itaim, né, que votaram em mim nas 3 gestões que fui eleito, 2011, 2015 e 2019, né? E também teve a eleição do Conselho Participativo. Lembra do Conselho Participativo, claro, em 2013? Sim. Que foi a eleição que mais teve votos. Depois as outras foram diminuindo o número de votos. Também fui eleito nesse cargo, Conselho Participativo, do plano diretor, né, que foi até assinado pelo o ex-prefeito Haddad na época. Também fui eleito, é um cargo não remunerado, então poderia ocupar 2 vagas, né? Tanto do Conselho Tutelar, que na época era eleito, e também assumir como conselheiro participativo, que hoje é chamado Conselho Municipal. Eu não posso deixar de agradecer, são 3 pessoas, o Roberto, o Nilson e o Cacá, o Cláudio. São pessoas que, o Fernando, toda a família dele também, que me ajudaram e me apoiaram no início, né, que me fizeram o convite para eu me candidatar ao Conselho Tutelar. Por que desse convite? Porque eu fui morador do Tijuco e quando criança, meu muro não é porque era tipo aqueles bairros chiques, não, viu? Porque o meu muro era bem baixinho, assim. Para economizar o tijolo e a massa. Não é para economizar, é porque não tinha dinheiro mesmo para aumentar o muro. E aí nós ficamos ali, eu e meu irmão, naquela antiga caixa da Sabesp, d'água, onde fica o registro, aquelas caixinhas de cimento. Nós ficamos ali, ó, empinando jerequetinha, empinando peixinho de braço ali. E aí, isso é uma lembrança muito, muito forte na minha memória. Passaram um grupo de famílias num carro, entregando brinquedos. E eu vi aquilo, e eu dei um jeito de sair de casa, que minha mãe não deixava a gente ir pra rua, né? Dei um jeito, era fácil, eu pulava o muro e fui lá e busquei o brinquedo. E aí aconteceu uma vez, aconteceu outra vez, e aquilo ficou na minha cabeça. Não sei a época que despertou na minha cabeça. Um dia, se eu tiver condições, eu falo nem condições psicológicas, acho que não é nem condições financeiras, eu falo condições psicológicas e social. Se eu tiver nas condições, eu vou fazer o mesmo. E aí comecei a fazer esse trabalho, depois que montei meu primeiro comércio, depois vou falar do meu primeiro comércio, como é que foi a iniciativa. Montei meu primeiro comércio, que foi uma Bomboniere, e eu comecei a fazer esses trabalhos. Diante desse trabalho, dentro da comunidade no Tijuco Preto, em fazer algumas atividades, em fazer algumas festinhas de datas comemorativas com as crianças, Dia das Crianças, Páscoa, eu fui convidado por esses amigos a participar do Conselho Tutelar. E falo para você que na época, quando eu entrei no Conselho Tutelar, quando fui convidado, falaram para mim assim: você tem que ler o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falei, tá bom, né? Vamos ler então. Daí chegava outro e falou: você tem que ler o Estatuto, você tem que ler o ECA. Eu falei, vixe, tem que ler 2 livros. E a minha ignorância na época, né, era o mesmo livro. O Estatuto da Criança e do Adolescente hoje comemora 34 anos, né? Então, né, de 90. Então, fui lá, me aprofundei, fiz a leitura e me candidatei. Na época, me candidatei como alemão da pizzaria. Meu primeiro comércio foi alemão da Bomboniere. Depois, montei a pizzaria em 2004.
Montei a pizzaria em 2004 no mesmo espaço da Bomboniere, né? E ali eu saí como candidato alemão da pizzaria. Sim. E aí ganhei em primeiro lugar nas votações, né? E o pessoal até se assustou, falou, nossa, o cara nunca participou de questão política e nada, e já entra e já ganha em primeiro, né? Sim. E aí entrei no conselho, que antigamente era o Conselho Itaim, Curuçá, né? Naquela época. Então, a sua pergunta, você falou, o que é sobre as dificuldades, você fala, não? Sim, sobre as dificuldades de um conselheiro, né, tutelar para exercer o papel que é devido, né? Sim, na teoria, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 136, que garante ao conselheiro tutelar requisitar, cobrar e fiscalizar serviço na esfera da saúde, da educação, da segurança, trabalho, previdência privada, tá muito bonito. Tá lindo. Ele vem de encontro com a Constituição Federal. O Estatuto da Criança vem de encontro com a Constituição Federal de 88. Depois de 2 anos da assinatura da nossa Constituição, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não devemos deixar aí de parabenizar toda a frente que lá na época fez um trabalho para ser aprovada essa lei especial. Só que na prática, aí o conselheiro tem que ter o entendimento, o time, tem que saber olhar aquela família, qual encaminhamento ele dará. Eu falo para você que em 2000, com propriedade, que eu continuo articulando, continuo conversando, continuo participando das atividades. Quando eu entrei no Conselho Tutelar em 2011, só existia um abrigo, um SAIC, que é chamado Antigo Orfanato. Aí depois nós vemos para os abrigos. Sim. E depois agora nós estamos no SAICA, né? Que faz o acolhimento das crianças. Nós tínhamos um no Itaim. Só um. Era muito pouco, né? Mas aí, Divaldo, aí na hora que eu abro mais, na hora que a gente contempla com mais abertura, o que é esse abrigo? O que é esse SAICA? Ele acolhe aquela criança vítima de violência. Quem cometeu essa violência? Não foi o Estado, não indiretamente, mas sim a família. E aí a família está negligenciando aquela criança e não se encontra a família estendida para você entregar aquela criança. O que é a família estendida? Os avós, paterno e materno, os tios, paterno e materno, os primos, não se encontra. E aí os irmãos, aí você tem que, se a família não está conseguindo cuidar e zelar o mínimo, então vamos pôr num abrigo. E aí coloca a criança no abrigo. Por o Estado ser o tutor e tomar conta. Hoje o Itaim Paulista e Curuçá tem 6 abrigos. Então quer dizer o quê? Que a política pública de prevenção à violência contra a criança, ela está falhando. Porque quando eu inauguro uma fundação casa, então o sistema está falhando. Aí a gente fala de sistema público. A falta de oferta. Para você ter ideia, o CEDESP, o que é o CEDESP? O Itaim Paulista e Curuçá, nós temos em torno de 450 mil habitantes. 80 mil são crianças e adolescentes. Quase 20% da nossa população é criança e adolescente. CEDESP. CEDESP é um serviço que ele oferta cursos profissionalizantes para jovens e adultos, para inserir no mercado de trabalho. Nós temos um no Curuçá. Essa pessoa que está procurando, que quer se formar, que quer fazer a sua qualificação, como que ela vai se deslocar lá do final do Quêmio para vir aqui para o Curuçá? Por que não abrir um desse no Itaim, no Encosta Norte, no Jardim das Oliveiras, no Quêmio? E esse serviço ele atende 120 pessoas. Atingiu a vaga, conseguiu formar 120 cidadãos ali que estão ali inscritos, acabou. Ele não consegue, ele não está aberto para a massa. Então, esse trabalho de prevenção tem que ser feito. Os adolescentes, eles permanecem nas escolas por 200 dias letivos. E só 4 horas, 4 horas e meias. Então, todo o outro tempo, eles ficam ociosos dentro da comunidade. E por que não ofertar um espaço desse?
para garantir que ele possa fazer um curso profissionalizante, para se inserir no mercado de trabalho. Nós temos que abrir, tem que ser aberto mais espaços igual o CEDESP. Né? E não só 1, 2, 3, uma meia dúzia, uns 10 aqui no bairro do Itaim, Curuçá. E aí você pega ali Camel, você pega Cunha Costa Norte, Nélia, olha o tamanho do Nélia. Robru, Jardim Nazaré. Então você vê que tem muito local, com muitos jovens, e você passa durante o dia, você vê o jovem o quê? No celular, na esquina. Empinando pipa. Quando tá empinando pipa, tá legal, né? Tá praticando ali uma atividade ali, uma brincadeira saudável, né? E quando tá fazendo outras questões, né? É verdade. Queria mudar um pouquinho, entrar um pouco nessa outra vertente sua, que você é um cara politizado, né? Tá sempre conectado nessas questões que acontecem aqui na região. Você acredita mesmo que a política pode ser um instrumento de mudança para melhorar a qualidade de vida dos moradores? Por exemplo, interferir numa decisão como essa que você falou, de ter que ampliar equipamentos públicos e etc. O que você vê e como você acha que pode alcançar isso? Um papel relevante, você sendo um agente político dentro do bairro. Valdo, eu tenho certeza que a política ela faz transformações na vida das pessoas, né? As nossas constituições que não foram poucas, ela foi promulgada por políticos, foi elaborada por políticos, né? O maior líder comunitário do mundo, né, que foi Jesus Cristo, foi julgado por políticos. Então isso, nós temos que buscar a política para o bem do nosso povo, para o bem da nossa população. Na hora que eu falo de tantas coisas que foram feitas no Itaim, né? Será que essas obras, ela foi conversado com a comunidade? Era aquilo que a comunidade queria? Porque se eu publiquei lá, o governo local publicou em relação à audiência pública. Terá uma audiência pública para esclarecimento disso, tal. Mas aí publicou na onde? Nas redes sociais. Aquele pai de família que sai de casa às 6 horas da manhã, pega o trem. Às vezes o celular dele, aquela mãe de família, não tem internet no percurso do trabalho. E chega no trabalho, ela também não consegue acessar mais o celular. E quando consegue acessar é na hora do almoço. E aí ela vai olhar para quem? Vai olhar para a família. Tá bem o filho na escola? Quando volta a mesma coisa. Será que conseguem participar? Será que essa informação chega? Porque há várias questões que estão sendo feitas que precisa ouvir a população. Precisa conversar. Isso aqui que nós vamos fazer. Será que é importante para o bairro? O que melhora para você? Eu falo com propriedade. Moro aqui há 38 anos no Itaim. Né? Eu vejo aqui os pontos que precisa ser feitos os investimentos de fato. Entendeu? Então, mas deixa eu te interromper um pouquinho, Alemão. Você não acha que os investimentos vultosos que foram feitos no Itaim não foram investimentos que estão beneficiando a população em geral? Se beneficia a população em geral, mas... Vamos pegar um fato, um exemplo claro. Lá na sua comunidade mesmo, o córrego Tijuco Preto. Antes ali acontecia toda aquela tragédia das enchentes, né? No passado, mais atual, né? E aí foi feita a canalização. Vamos pegar um outro exemplo bem clássico aqui dentro. Vamos ainda ficar, porque nós temos muitos córregos dentro do bairro, né? Vamos pegar aqui o córrego Lajeado, onde ali naquela região do Nazaré acontecia todos aqueles problemas ali na favela, né? Bem na esquina ali da Dom Jonere, que também dava muito problema. Aí foi lá, fez toda aquela obra de canalização ali. Não é um benefício direto para a comunidade? Mais ainda, será que não foi conversado ali com aquela comunidade e aquela demanda chegou ao poder público através de algumas negociações e reuniões com a própria comunidade? Olha, a comunidade, eu vou falar com propriedade da comunidade do Tijuco Preto, que tudo acontece ali, eles levam para mim. A primeira chuva que deu no ano passado, no ano de 2023, no final do ano 2023, que é ali em dezembro, eles bateram na minha porta. Falou que a casa estava enchendo. Eu tenho um vídeo, tenho um material, e são locais que não eu falo para você. Por ter morado lá, como eu falei para você, eu fui para lá em 86, né? Não existia a minha casa, ela era beirando ao córrego. Tijuco Preto, número 433. A parede da minha casa chegou um tempo que a água batia na parede da casa, no muro do quintal, né? Mas não enchia. O que hoje está acontecendo? Vamos, não sei se a câmera pega aqui.
Sim. Vamos colocar aqui que o Tijuco Preto, só tira aqui, dá licença aqui de volta. Sim. Acho que a câmera vai pegar. Tijuco Preto é um vale. Porque as ruas estão aqui. Isso. Né? O Tijuco Preto ele tem 4 vielas. A da Passagem, de carro lá em cima, perto do Soldado Éder. Ele tem um pouco mais para frente. Tem mais uma. Tem mais a do Chico ali, do Marceneiro. 3. Tem uma outra ali, 4, e tem ali a da Carmine Monetti, onde nós nos encontramos naquele evento, lá naquela conversa que nós tivemos. E o Jagatá? O Jagatá não foi mexido. O Jagatá não foi mexido. Então nós temos 5 vielas, que são as pinguelas, que são as pontes. Isso. As pontes não têm iluminação, a sensibilidade das pontes não estão funcionando, não existe a sensibilidade das pontes. Né? Ali, na entrada daquelas vielas, eu assim, sem ter informação técnica de engenharia, eu acredito que deveria ter feito ali uma boca de lobo para pegar toda a água da chuva, porque se nós estamos num vale, a água vai descer e vai bater, vai entrar para dentro da viela. Era o que fazia o natural antigamente. E ela não tinha uma barreira aqui dentro do córrego, no córrego. Ela entrava para dentro do córrego e ia embora. E aí ela ia se estreitando na passagem por debaixo da Marechal Tito. E passava. Porque o túbulo lá por baixo da Marechal Tito, ele é alto. Sim. Né? Uma tubulação extensa. Só que agora está acontecendo o quê? A água está descendo pelas ruas do lado de cima, bate, desce para Tijuco. Na hora que ela vai procurar uma saída nas vielas, ela entra nas vielas e ela bate nos murão de concreto. Na hora que ela bate nos murão de concreto, ela volta. Na hora que ela volta para a rua e volta para trás das casas, que ficou... O esgoto das casas não foram contemplados. A Sabesp fala que o esgoto é responsabilidade do morador, porque já tem uma canalização de esgoto na rua. Só que a casa do povo é aqui embaixo. A Tijuco Preto foi asfaltado muitos anos depois. Sabe que eu estive lá, sim, eu lembro. Vi esse problema, gravei um vídeo lá, Sim. e depois fiz uma matéria no jornal Folha do Itaim, denunciando a Sabesp por essa irresponsabilidade. Sim. Porque faltou sensibilidade da Sabesp de entender como que vai fazer, se as duas ruas são mais altas, como que vai fazer o esgoto lá daquela casa na beira do córrego subir lá para a rua de cima. Vai dar certo, né? Enfim, eu acho que por essas e outras razões que a Sabesp foi privatizada. Sim. Porque se ela, como pública, não estava resolvendo os problemas públicos, né? Pelo menos vamos tentar uma outra alternativa. E aí, sim, eu concordo com você. Agora, alguns locais, porque o córrego teve que subir as paredes dos dois lados, teve que ficar um pouco mais alto, né? E aí a acessibilidade ficou um pouco prejudicada, mas não dava para fazer ali uma rampa até a rua, né? Porque senão aquelas casas que estão ali no pé do córrego ficariam com a porta abaixo da rampa de acesso. Então, infelizmente, o melhor que deu para fazer foi aquelas passagens um pouco curvilinas assim, onde o cara vem, o motoqueiro vem e tenta passar. Agora, em alguns locais que tem por escada, ficou realmente prejudicado. Tem que dar a volta lá embaixo, né? Para poder passar, é verdade. Tem uma senhorinha que ela compra pão, ela mora do lado do Camargo e ela compra pão do lado do Oliveira. E aí ela fala que ela não está indo mais comprar pão e nem indo mais para a igreja. Para ela ir, ela tem que passar pela passagem, né? Pela outra passagem. E para ela fica longe da casa dela. E ela volta da igreja, ela vai às 7 horas e volta às 9. Ela fala que está escuro demais. Sim. Então, são essas sensibilidades. O investimento que foram feitos, eu acredito que foram vultosos, igual você mesmo falou. Sim. Só que o porquê que não foi feito a estratégia é o seguinte. No Itaim Paulista são 4 córregos, né? Sim. 3 Pontes, Tijuco Preto, Itaim Lajeado. E o Água Vermelha. Não, 5 córregos, porque tem uma Água Vermelha. Tem uma Água Vermelha, sim. O porquê que não foi feito a canalização um por um? Vamos fazer aqui o 3 Pontes. 3 Pontes, lá na curva do S, lá no... Ali vamos começar pelo primeiro problema. Divisa de municípios. Sim, mas e Itaquá e Poá não quiseram assumir a parte do lado de lá. Mas fizeram parcialmente. Fizeram parcialmente. Quem está sofrendo com a enchente é o lado do Quêmio. E aí o Tijuco Preto parcial. Na onde não enchia, agora está enchendo. Você pega o córrego Itaim, também foram feito parcial. Por que não finalizou o córrego o 3 Pontes, depois o Tijuco Preto? O Tijuco Preto é 700 metros de córrego.
Mas eu vou te explicar por quê. Existe uma justificativa. E aqui não é defendendo o prefeito, não. E nem você está criticando o prefeito. Não, eu não estou criticando. Eu não estou criticando o Ricardo. Eu só estou pontuando que o investimento, talvez o Ricardo nem saiba dessas dessas existe queixas. Uma outra questão, que é o seguinte. O Ministério Público já estava há muito tempo pressionando, cobrando, fazer a canalização pelo menos dos pontos onde aconteciam mais enchentes. E aí acontecia enchentes lá no Três Pontes, lá no Tijuco, lá no Itaim, lá no Lajeado e também no Água Vermelha. Então, o próprio Ministério Público apontou os pontos. Por exemplo, no Itaim, acima da ponte, cerca de 1 quilômetro ali de canalização, e a ponte para baixo da ponte um pouquinho até chegar na linha de trem. Sim. Né? Não fez ainda para baixo, fez até o córrego, mas não fez a ponte ainda, porque esbarrou numa atrapalhada da Sabesp, que pôs uma tubulação de passagem de água, né? E aí eles não sabem onde está. Então vão ter que quebrar a ponte toda para achar a tubulação que está ali de baixo. Aí vem para o córrego Água Vermelha. Olha, tem que fazer essa parte aqui do Curuçá, da favela ali do Curuçá. E onde a água entrava dentro da comunidade. Eu estive lá um dia, num dia que está numa casa lá que estava totalmente alagado, com várias pessoas idosas dentro da casa, e a água estava batendo no peito. Sim. Eu cheguei aonde batia na minha canela, mas eu não desci mais para perto do córrego. Então, o prefeito, na verdade, procurou atender uma recomendação, não é determinação, uma recomendação do Ministério Público. Por isso que essas obras todas entraram como obras emergenciais. Sim. Porque era uma exigência do Ministério Público, então elas foram consideradas emergenciais. Agora, eu concordo com você que não está tudo resolvido, né? Não ficou 100%, mas comparando com o que estava, até porque vamos lembrar o seguinte, os últimos 30 anos, os últimos 50 anos, nenhum prefeito botou a mão nesses córregos, né? Aí o Ricardo vem e chama para si esse desafio todo. Sim, né? Eu não estou discordando do Ricardo, eu só acho que tem que ter uma certa eficiência. Sim. E assim, eu gostaria de bater um papo com o Ministério Público, né? É um órgão público, ele para ouvir o povo, o único indivíduo que ele atende o único cidadão que ele atende no individual é a criança, e ali tem muito interesse de criança, mas eu gostaria de conversar com esse Ministério Público, perguntar para ele, na onde que foi apontado que o Tijuco Preto, antes dessa obra, enchia do jeito que está enchendo. Do Ricardo eu não estou discordando nada, entendeu? Eu acho que ele, enquanto gestor, ele fez, enquanto político, ele determinou as verbas, liberou as verbas, só que as execuções não foram feitas à altura. Na hora que o morador chega, e eu fui conversar com ele, como é que vai ser a canalização? Ah, não sei não, tem que ver com a Sabesp. Obras. Ah, como é que vai ser? Eles subiram o córrego. Teve lá um pedaço do córrego lá, que eles colocaram uma anilha. Paredes, sim. Eles colocaram uma anilha, eles cavaram, colocaram uma anilha de 1 metro para o trator passar em cima, para fazer o trabalho. Eles subiram a altura do córrego. Como é que você está subindo o córrego? Não dá para você subir um córrego, ele está ali. Então, assim, se tivesse feito com ou as bocas de lobo aqui, para fazer receber as águas que vêm das ruas, e fizesse 45 graus ou 90 graus para ela descer direto para o córrego, ok. A gente tem essas deficiências, igual você falou, se subir aqui a sensibilidade, vai pegar uma casinha ou outra aqui, mas eu acho que isso tinha que ser observado. Tinha que ter dado opção para os moradores, e não foi dado. Os funcionários lá da obras estavam e pouco caso fazia com a população, né? Então, até porque não tem compromisso, né? Pelo Ricardo, ok. Eu não estou discordando do prefeito, não. Tive algumas agendas com ele. A inauguração da UPA foi um feito tremendo histórico. Um tremendo avanço para o nosso Itaim Paulista. Que nem esses dias eu fui numa padaria. E aí até o cara, mas eu não vou votar. Eu falei assim, olha aí, ó, hospital veterinário aqui na Nordestina. Sim, a UBS... A Atualpa também. A UBS, o Atualpa, vai se abrir um SESC aqui em São Miguel. A UPA do Jardim Helena, que vai ser inaugurada agora. Vai se abrir um SESC aqui em São Miguel. Sim. Tem a EMEI lá no Robru, novo, um prédio enorme. Sim. Ele estava até conversando lá com os engenheiros, estava do lado do dia. Tem outra não dá para ligar. Aquela escola ali do lado é o quê? Ele perguntando para os engenheiros. É prefeitura. Não dá para fazer tudo aqui, a gente emendar, fazer tudo no céu?
Olha a visão dele, está olhando para a população. É verdade. Eu tive numa reunião com o governo local, aqui do Itaim, e faz tempo. Ele falou assim, essa obra está na garantia. Nós vamos encaminhar os seus pedidos que eu levei uma comissão de moradores, né? Nós vamos encaminhar esses pedidos, essas reivindicações, para a empresa ir lá. Depois daquela nossa conversa, aquela visita sua que você fez lá do jornal, teve outras provocações também. E até agora está lá. A pinguela sem iluminação, sem sensibilidade, entendeu? Então são coisas que, dentro da política, dá para se resolver isso, mas com eficiência, e ouvindo a população. Não dá para eu sentar numa mesa e chamar uma audiência pública e ir lá uma quantidade de pessoas e achar que é o que todos os 450 mil moradores do Itaim Curuçá desejam. Ô, Alemão, vamos falar aqui um pouquinho ainda da questão dos políticos que muitas vezes vêm aqui na região, promete um monte de coisas, promessas muitas delas vazias, né? E depois não cumpre. Você que está permeando agora esse caminho, como que você espera ser recebido pela comunidade, pela população, eles sabendo que eles já estão, assim, de certa forma, isolados de muitas promessas que não são cumpridas? É bem verdade que a gestão atual tem feito acima da média, e isso é a minha avaliação. Mas os políticos eles têm pisado um pouco na bola em algumas promessas que fazem durante a campanha eleitoral e depois não cumprem. Como você pretende lidar com essa questão? Olha, enquanto morador daqui há 38 anos, né, onde construí as minhas raízes profissionais, infância profissional, eu, depois que entrei aí nesse campo político através do Conselho Tutelar, é engraçado, esses dias vou lembrar um fato aqui para você ver como é que eles entendem o nosso bairro. Você sendo morador do local onde você pleiteia buscar melhoria e pleiteia um cargo, é bem mais fácil você trazer as políticas públicas. Na inauguração da UBS, tinha da UPA lá, que o prefeito deu espaço para todo mundo falar, né? Isso. E uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu falei para ele assim, prefeito, eu gostaria de fazer uma fala, eu não sou vereador, mas gostaria de fazer uma fala porque eu sou morador daqui há 38 anos. Na hora que eu falei para ele, e eu acho importante um líder comunitário ter essa fala aqui, da importância da UPA, ele arregalou o olho assim, não, vamos gravar. No entanto que eu fiz um vídeo bacana, depois estreitamos ali algumas conversas, eu falei de algumas coisas do bairro ali para ele, e isso é importante. E teve uma pessoa, né, eu não vou citar o nome dele, que é antiético, que ele pediu para fazer um vídeo com o prefeito também, né? Sei. E ele pleiteia aí. Não foi eu não, né? Não. Ele pleiteia o cargo, e pleiteia o cargo, eu não sei se ele é vereador ou se ele pleiteia ser, né? Aí ele pegou e o prefeito deu, né, a oportunidade para ele. Estamos aqui em São Miguel Paulista, da prefeito. Não. É Itaim, corta. É Itaim Paulista. Então, para você ver... Eu nem sabia onde estava. Não sabe onde está. Então, essas promessas, a população do Itaim são 200 mil eleitores. Eu acho que ele tem que olhar para quem é do bairro, para quem está aqui. Porque nós plantamos, né, nossas raízes aqui, nossos comércios, né, Divaldo? Você também está aqui há muito tempo. Claro. Então, nós temos o olhar. Eu sei da problemática dos córregos, eu sei da falta de um espaço poliesportivo no Itaim, um espaço poliesportivo mesmo, né? Sim. Nós somos contemplados com 2 céus, Se você me permitir um parênteses... Pode ficar à vontade. No ano de 2006, aquela época que eu estava na subprefeitura do Itaim, Sim. Como assessor, o Walter Feldman era o secretário de esportes. E um dia eu passando ali no no clube esportivo aqui da Vila Curuçá, eu dei uma olhada naqueles campos e olhei assim, sonhei alto. Falei, e se aqui virar um centro esportivo em toda essa área aqui, englobando esses campos de futebol e o próprio Clube Curuçá? Sim. E aí, levantamos um abaixo-assinado de 15 mil assinaturas, o Eduardo deve estar lembrado disso, para entregar ao Walter Feldman, para propor que o Clube Esportivo da Vila Curuçá se transformasse num centro poliesportivo com um estádio para futebol, né? Uma grande quadra coberta também, que coubesse ali pelo menos 5 mil, 10 mil pessoas. Era para virar um centro esportivo, como é o ginásio do Ibirapuera lá. E o complexo do Ibirapuera. Não deu em nada, entendeu? Aquele trabalho monstro que nós fizemos, infelizmente foi
o Beleléu. Eu não sei se hoje, com o prefeito tão conectado com as comunidades, se essa proposta viesse hoje, eu não sei se ela não vingaria. Mas, falando aí em ter na região, eu também tive essa visão lá atrás de que o Itaim, o Curuçá... Mas quem teve essa visão? Não, essa quem morava no bairro, né? Parabéns. Foi isso mesmo. Quem teve essa visão? Sim. Você. E não foi só eu, tinha um grupo, né, de amigos. Mas aqui somos nós que temos essa visão. Já se passaram 18 anos e ainda não foi contemplado esse pedido. Exato. E as provocações? 18 anos atrás, será que a gente tinha essa abertura na mídia social? Que hoje é assim. Teve uma situação aqui no Itaim, de uma casa que tem uma influência que foi lá e se manifestou e está ajudando, e parabéns a ele, o papel dele é ótimo. Uhum. Só que, quando eu atendi essa família, quando eu estava no Conselho Tutelar, eu tinha muita dificuldade. Sim. Tinha muita dificuldade para acessar a casa. Tem que chamar a Operação Catabagulho para tirar essas coisas daqui de dentro da casa e tal. Tem que pôr na calçada, a gente não pode entrar dentro da casa. Uhum. Então aí vem uma influência e consegue. Sim. Entendeu? Sim. Gente com a legislação na mão, o Estatuto da Criança e do Adolescente não conseguiu. É verdade. Então, a mídia mudou. Talvez essa questão de você reivindicar abaixo-assinado em mídia digital, você consiga avançar muito mais. Sim. Essa deficiência está falando de 18 anos atrás. Nós estamos falando agora, 2024, ainda continua a mesma questão. Sim. Né? Sim. Alemão, me diz uma coisa. Entre as várias áreas de atuação da Prefeitura, qual delas você acha que seria a sua, digamos assim, pauta principal num eventual mandato de um futuro vereador alemão aqui representando o bairro do Itaim e Curuçá? Olha, eu acho que são várias pautas gritantes, mas uma delas que eu vejo a população sofrer muito e pedir muito são a questão das UBS, falta de estrutura nas UBSs. A questão da educação municipal e infantil, ela caminha bem, só que eu acho que ela precisa de apoio de profissionais, professores especiais, que cuida de crianças especiais, de crianças autistas, precisa desse apoio dentro de sala de aula. Porque um professor cuida ali de 30, 35 alunos, ele não consegue cuidar do autista. E eu acho que você está propondo assim, ter mais um professor auxiliar dentro dessas salas que tem crianças especiais. Né? Isso mesmo. Tem um outro lado que eu acho que também é da área da educação, que é a questão das creches, e aí o prefeito conseguiu zerar a fila nas creches, né? Sim. Então tá indo bem, mas eu acho que esse tópico que você falou é relevante. É o que eu recebo na minha rede social. Eu recebo, olha, o meu filho não está indo para a escola porque a diretora pediu para aguardar porque não tem um professor auxiliar. Olha, o meu filho não está indo para a escola porque ele é autista, ele bateu em outra criança, brigou com outra criança, e eu estou aguardando ele chegar um professor auxiliar para ele, porque ele está ficando na sala isolado sozinho. Então, eu recebo isso no meu dia a dia e eu vejo essa necessidade. E também tem a questão do trabalho de prevenção, que é o que é a prevenção? Orientar e caminhar junto com essas famílias que vivem numa situação mais vulnerável. E aí vem o trabalho de prevenção, que é pela assistência básica, né? Sim. Que é a assistência básica, o SAS, o CRAS, ele oferta esse tipo de curso profissionalizante, orientação às famílias, para inserir as famílias, o pai de família, a mãe de família no mercado de trabalho, né? De uma forma mais única. Tem aí o CAD único, que ele pode se inscrever e depois buscar. Só que eu acredito que tem que ampliar esses cursos profissionalizantes, essas vagas do mercado de trabalho. A prefeitura tem que fazer parcerias com a iniciativa privada. Organizações sociais. Organização social. Eu queria te dar aqui um exemplo da Unibis. Eu visitei a Unibis a convite lá da diretoria, né? E fica lá no Paris. Sim. Mas quando eu cheguei lá foi uma surpresa imensa. 20 e tantas salas de aula, todas cheias de jovens, e boa parte dos jovens aqui da Zona Leste. Inclusive, metade dos jovens lá seguia a página Itaim Mil Grau. Que legal. Que as pessoas eu chegava na sala e aí a diretora falava, olha, aqui está o jornalista Divaldo Rosa, alguém conhece? Ninguém falava nada. Aí falava, aqui está o jornalista que administra a página Itaim Mil Grau. Aí todo mundo... Sabe assim, foi uma coisa... E o que eu fui lá para conhecer, e a diretora fez questão? De me mostrar o trabalho da Unibis na qualificação profissional e totalmente financiado pela prefeitura. Sim.
Ou seja, a prefeitura já está enxergando isso que você falou, né? E está tentando buscar entidades parceiras para aumentar esse alcance. Você estava falando aqui que tem o equipamento aqui no Itaim Paulista que tem 120 vagas, né? Então, ele está no Curuçá. Exato, aqui no Curuçá. Então precisamos realmente ampliar isso com com instituições sérias, como é o caso dessa Unibis, que realmente mexeu os olhos de ver o trabalho que eles faziam lá. Alemão, nós já estamos caminhando para o final dessa nossa entrevista, né? O ideal que fizéssemos aqui outra, né? Mas assim, são coisas inéditas de um líder local do Itaim Paulista falando de coisas e sonhando chegar num patamar mais elevado, que no caso, um mandato de vereador da cidade de São Paulo. Para a gente finalizar, e depois vai ter suas considerações finais, se você fosse falar assim, Divaldo, eu tenho um único sonho, o meu sonho maior de mudar no Itaim Paulista, e isso você vai ter a chave para mudar isso. O que seria? Qual seria esse ponto máximo de você falar, não, isso aqui é minha prioridade número 1 e eu quero fazer isso acontecer para uma realização pessoal e para a realização daquela minha comunidade? Divaldo, é a questão da transparência da questão política, né, para a nossa comunidade, para o nosso povo, e as oportunidades, a abertura das oportunidades, pai de família, principalmente para o jovem, porque esse jovem que hoje não tem oportunidade, ele vai ser um adulto com muita dificuldade, vai ser um pai de família, ele vai continuar dentro da comunidade, vai continuar passando dificuldade, vai continuar ali, ali ocioso dos seus direitos, né? Blindado dos seus direitos. Então, eu falo de abertura de oportunidade para os jovens, né? Principalmente aí na questão de estudos e principalmente na questão de trabalhos. Que eu sei, se a gente formar um jovem hoje, ele vai ser um adulto com menos conflito dentro da sociedade. E isso ele vai ajudar a construir outros jovens também, de caráter, de família, e que possa também contribuir num todo com a nossa sociedade. Eu acho que é tudo consequência. Uma ação é consequência da outra. Né? Só antes de você dar suas considerações finais, eu queria lembrar aqui a sua história de vida, que é muito rica, né? Porque você veio lá do interior, foi morar aqui dentro de uma comunidade, né? Onde você permanece morando ali no entorno, porque hoje você é um comerciante bem sucedido dentro do bairro do Jardim das Oliveiras, né? Você mora ali, mas está ali bem próximo da comunidade onde você cresceu, onde você soltou pipa, jogou bola, né? Enfim, você conhece o seu entorno como ninguém, né? E a sua origem te credencia a voos mais altos. E eu falo isso com muita propriedade, porque a minha origem também me credenciou a voos mais altos na área da comunicação, né? Então, o meu desejo sincero, Alemão, é que você caminhe para frente, entendeu? Não dá a bola para a torcida, né? Vai em frente, siga os seus sonhos, avance os seus projetos pelo bem da nossa região, porque a nossa região merece o melhor. Com certeza, com certeza. Eu agradeço aí o espaço, de verdade, né? Um jornal, um podcast tão conceituado quanto o seu. Isso aqui traz uma visibilidade grande, esse bate-papo é rico, tanto para mim, eu acho que para mostrar também um pouquinho para a nossa comunidade, para o nosso Itaim Paulista. Eu sou feliz de ter recebido esse desafio, não vou ser egoísta e pensar só em mim e abrir mão desse desafio. Eu aceitei o desafio e me entreguei há mais de 20 anos, mais de 15 anos, entreguei a minha vida à questão política. Que nem eu falei, eu vinha de uma área de comunidade, depois comecei montei a minha bombonielezinha. Um detalhezinho, como eu montei rapidinho, como eu montei essa minha bomboniere. Eu trabalhava numa lanchonete no Itaim e apareceu a oportunidade, eu tinha comprado uma motinho, né? Eu tinha 18 anos, comprei meu primeiro veículo motorizado, uma motinho, paguei acho que 3 mil reais na época. E aí apareceu a oportunidade dessa bomboniere. Só que a mulher queria vender a casa toda. E aí eu cheguei nela e falei, quanto você quer na casa? Ela falou, 99, pessoal. Ela quer 16 mil. Aí eu falei pra minha mãe, quanto que a gente pega nessa casinha nossa aqui na Tijuca? Ela falou, um homem aí que esse dia atrás queria dar 7 mil. Daqui eu queria mudar, mas não tinha pra onde ir. Eu falei, então chama ele, vende, que eu tenho 3 da moto, eu vou dar mais um jeito de arrumar um dinheiro. Aí a mulher aceitou 11 mil
E eu parcelei o restante. Aí minha mãe falou assim, eu não vou pagar prestação nenhuma. Eu falei, não, deixa que eu pago. Só que detalhe, o meu salário na lanchonete que eu trabalhava, de frente à estação do Itaim, era R$280. Então eu pagava 250 de prestação e ficava com 30. Então se eu não puder... Eu acreditei num sonho lá atrás e deu certo, que hoje é moradia da minha mãe, com o meu comércio do meu filho. Se eu não acreditar nesse sonho, eu acreditei lá atrás e hoje eu acredito no novo projeto. E eu quero que a população do Itaim também acredite. Porque nós temos que mudar a história do nosso bairro. Nós sabemos ali que um garoto que morou no Tijuco Preto, hoje é eu que sou o candidato, mas amanhã pode ser outra pessoa, e a gente também tem que apoiar. Quando tiver esse candidato do bairro, vocês têm que apoiar. Porque não é porque eu alemão, mas eu vivi, eu presencio todo dia, eu recebo muito, eu não estou dando conta. Eu arrumei uma equipe para me ajudar, para dar conta, para atender as demandas. Todo dia tem pedido de ajuda. E não é doação de coisa não, Divaldo. Questão de políticas públicas, sabe? É uma situação aqui, outra ali. Olha para nós, olha para essa viela, olha para esse buraco, olha para esse córrego, olha para essa pinguela, olha aqui a UBS lotada com falta de médico. Sim. Por mais aí que o prefeito aí é um bom gestor, mas ele não consegue olhar tudo. Então, nós temos essa deficiência. E mesmo morando aqui, mas é um morador do Tijuca, sabe? Eu tenho conhecimento. Posso sentar com qualquer um em qualquer lugar que eu vou falar. Os 4 cantos do Itaim Paulista, do Curuçá, não onde tem as deficiências e não onde precisa de melhorias. E eu quero isso para o Itaim Paulista, para os 450 mil moradores, Itaim e Curuçá. Que eu sei que com o apoio de vocês, tenho certeza que a gente irá fazer grandes mudanças no nosso bairro. É isso aí, gente. Vocês acabaram de ver essa excelente entrevista com o Alemão. Não perca, se você viu essa entrevista até o finalzinho aí, deixa o seu like aí, curte esse vídeo, compartilha essa nossa entrevista. Até mais. Obrigado, Divaldo.